Olá, professor, professoras, professores coordenadores, equipe gestora, supervisores de ensino e todos os departamentos, centros e núcleos desta diretoria e demais diretorias que estão nos ouvindo e nos assistindo neste momento. Eu sou a PCNP Guiar, PCNP de História, a Graziela Cabrio é a PCNP de Tecnologia e juntas compomos a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Sejam todos muito bem-vindos a esta TPC. E hoje, nossa TPC é uma TPC muito especial, é uma TPC integrada. Estamos aqui com as 4 grandes áreas do conhecimento e também educação especial. Então, nós temos a área de linguagens, ciências da natureza e matemática, e temos também a nossa PCNP Aline Crociari aqui da educação especial. E ciências humanas, né? Obviamente. Gostaria de agradecer antecipadamente o nosso dirigente Paulo por todo o apoio, né, para que essa live pudesse acontecer, a nossa supervisora Vilma Vidala, responsável pela temática Relações Étnico-Racial, a nossa diretora de núcleo Cida Paiva, a Aline de João, que é a nossa analista sociocultural, a Aline, que vem nos ajudando em todas as lives, e principalmente nessa temática sobre as relações étnico-raciais, essa temática da educação antirracista. A Aline está muito engajada, fortalecendo assim essa pauta, né, tão urgente, necessária e importante da gente discutir nas nossas escolas, né, promovendo assim as rodas de conversa, os debates e fazendo valer a lei, né, que nós temos aí desde 2003, a 10.639, que garante, né, que fala aí da obrigatoriedade desse trabalho, a 11.645 de 2008, que além do trabalho com a história e cultura afro-brasileira e também africana, vem trazendo também a história e cultura dos povos indígenas. Então, todas essas ações, toda essa conversa, essa roda de conversa, esses debates que nós aqui da DE, que vocês na escola promovem, a gente estamos indo aí ao encontro e fazendo valer essa lei que nos ampara, né, que nos dá essa abertura aí para esse trabalho, né, essa obrigatoriedade para o trabalho. E um agradecimento muito especial aos nossos convidados do dia, sendo eles o Fabiano Maranhão, que irá falar das brincadeiras na perspectiva antirracista, o que tem por trás das brincadeiras, né? Qual a carga de racismo, de preconceito que existe por trás das brincadeiras que muitas vezes a gente faz de maneira inocente, assim como algumas expressões que a gente usa no dia a dia e que para nós é normal, é comum, mas a partir do momento que a gente sabe a carga negativa que tem de preconceito atrás dessas expressões, atrás dessas brincadeiras, a gente já tem um compromisso e uma responsabilidade com a verdade, né? E essa verdade para a gente disseminar na escola, né? Com os nossos estudantes, mostrando para eles, né, o que tem por trás de tudo isso e o que a gente precisa fazer e praticar para viver numa sociedade melhor. E o nosso professor da rede, Giovanni Graia, Giovanni, que é professor lá da Escola Luzia de Abreu, ele irá nos apresentar um Mão na Massa que ele realizou com seus estudantes, um jogo originário do Quênia, é uma ação muito interessante porque a gente consegue mostrar aí um pouco dessa cultura, né? Da cultura africana. A gente vê o outro lado da história, não somente falar em África, nas coisas, na fome, na miséria que vive, e sem trazer nenhuma contribuição, sem trazer nada positivo, né? Então, Giovanni vem nos mostrar essa contribuição cultural que ele vivenciou com seus estudantes lá na escola. Tenho certeza que vocês vão gostar e que a gente pode contribuir com os nossos estudantes, né? Que a gente pode apresentar e vivenciar também esse jogo. É possível de ser realizado na escola. Gostaria também de desejar as boas-vindas aos professores do Inova, os professores do Inova Educação, né? São os que ministram aula nas eletivas, projeto de vida e tecnologia. Então, vocês também podem e devem, né, trabalhar esses jogos e essa temática na escola com seus estudantes, nas suas aulas, promovendo aí todo esse debate que a gente está aqui falando nesse momento. E eu gostaria de finalizar
esse diálogo aqui com vocês, essa primeira conversa aqui com vocês, com uma frase que eu gosto bastante, é uma frase da Angela Davis, que ela diz assim: não basta não sermos racista, é preciso ser antirracista. Então, finalizo essas palavras com essa frase da Angela Davis, que eu acho que vem assim a coroar essa nossa conversa do dia de hoje. Ótimo trabalho a todos. Agora eu passo a palavra para o nosso dirigente Paulo, que irá dar as boas-vindas a todos vocês, falar um pouquinho com vocês. Bom dia a todos. Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo à nossa TPC. Bom dia, Eguiar. Bom dia a todos. Muito obrigado, Eguiar, pela acolhida, pela abertura. Que alegria poder falar com os nossos profissionais da rede, com os nossos professores, com as equipes gestoras, os professores coordenadores, os PKs, supervisores de ensino, enfim, toda a rede que compõe, rede de profissionais que compõe a nossa diretoria de ensino de Araraquara, espalhados aí nas 59 escolas dos nossos 10 municípios, que está neste momento sob minha gestão, e é uma alegria muito grande falar com todos vocês. Sem máscara, tá bom? Porque estou aqui sozinho na sala, e faço questão e fiz questão de estar presente com vocês neste momento, para poder falar um pouco a rede, tendo em vista que, neste período pandêmico que nós vivemos, né, deste 1 ano e meio de distanciamento social, 1 ano e meio em que nós ficamos pautados em nossas atividades remotas, o nosso contato presencial, o nosso contato físico, ele ficou restrito, não é? Então, estamos agora com o retorno tanto quanto mais acentuado, agora já obrigatório, então nós temos esta possibilidade e esta necessidade de nos encontrarmos, de nos vermos, né, de estarmos presentes nas escolas, acompanhar o trabalho que os professores, os funcionários, as equipes gestoras têm feito, isso tenho feito, acompanhado ao longo das semanas que passaram, mas é uma alegria muito grande poder participar desta ATPC, da diretoria de ensino hoje, que falará diretamente com todos os profissionais da educação da nossa diretoria de ensino, nesta temática tão importante e tão necessária, né? Então, faço todos os meus agradecimentos, como a Eguiar já fez, né? Hoje nós estamos com os profissionais, com os professores da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, área essa que tem um carinho muito especial, porque sou professor de Geografia, sou da área de Ciências Humanas, sou da área de Ciências Sociais Aplicadas, então, a vocês, professores da rede da área de Humanas, estendo o meu grande abraço, sou também tão professor de vocês, mas também estendendo o meu abraço e a minha, dizendo da educação especial, né, da importância da educação especial na minha vida, pelo histórico de vida que nós temos em minha família, pelos 3 irmãos que eu tenho, que são público-alvo da educação especial, né, e então, sempre digo que é a menina dos meus olhos. Então, ciências humanas é a minha área de origem, educação especial, carinho muito especial por conta dos meus irmãos que trago esse histórico na minha família, então olho com muito bons olhos e com muito respeito a todos os profissionais da educação especial da nossa diretoria de ensino, todos os nossos PCNPs que acompanham todas as áreas do conhecimento, aos nossos professores de códigos e linguagens, professores de ciências da natureza e matemática, professores do Inova Educação, o Inova, que foi um componente, foram 3 componentes que a rede estadual publicou, né, implementou dentro do nosso estado, mas no momento pandêmico, em que o projeto de vida, a eletiva e as tecnologias, elas foram desencadeadas e trabalhadas na perspectiva da pandemia, mas que agora, no retorno presencial, a gente tem a possibilidade de fazer com que estes componentes, tanto quanto os outros, né, dos outros códigos, das outras áreas do conhecimento, também façam diferença na vida dos nossos estudantes, na vida das nossas comunidades escolares. Então, é um prazer muito grande poder falar com todos vocês, é uma
é uma alegria muito grande poder saber que todos estão onde estão em suas escolas me ouvindo, e hoje, mais especificamente, muito feliz por conta dos nossos meninos que vão falar conosco, digo assim meninos porque são jovens, né? Professor Giovanni, que é professor de Filosofia e Proatec da Escola Luzia de Abreu, que tem sido um grande parceiro da diretoria de ensino, da EFAP, do Centro de Mídias, com as suas formações que tem aí se estendido, expandido para o estado de São Paulo inteiro, e ao nosso mestre em educação, ao Fabiano Maranhão, que atualmente compõe a gerência de estudos e programas sociais do SESC São Paulo, com ações voltadas à negritude, que é a pauta da nossa TPC de hoje, né? Brincadeiras na perspectiva da antirracista. E em complemento e em continuidade ou integrando uma das ações da Secretaria de Estado da Educação, que é um programa de educação antirracista que nós teremos a implementação dentro da nossa diretoria de ensino, a partir de ações antirracistas que as nossas escolas farão propositivos dentro das suas propostas pedagógicas, nos seus planos de gestão, não mais vista esta temática apenas como um projeto da escola a ser desenvolvida no mês de novembro, mas que seja de fato um programa fazendo parte da proposta pedagógica da escola, para que esse tema seja abordado, discutido e tratado com os nossos estudantes e nossas comunidades ao longo de todo o ano letivo, durante todos os dias letivos, e que dentro desse programa as nossas escolas realizem e desenvolvam projetos que de fato vão ao encontro primeiro do que a legislação determina, primeiro do que a legislação nos solicita que faça, como a PCNP Guiar nos disse no início da sua fala, né? E segundo, porque a gente precisa de fato tratar dessas questões, dessas abordagens dentro das nossas escolas, para que os nossos estudantes sejam de fato formados na sua integralidade, né? A formação integral dos nossos estudantes de maneira autônoma, solidária, competente, proativa, protagonista, na sociedade que eles estão vivendo e que viverão, onde eles serão o nosso futuro, onde eles serão os nossos representantes, e onde eles poderão, então, fazer com que a gente tenha, de fato, uma transformação social a partir da educação. Então, eu agradeço muito pela possibilidade, pela oportunidade de falar com todos vocês, agradeço muito a Fabiano pela sua disponibilidade, Fabiano, em estar conosco hoje, falando a respeito de brincadeiras antirracistas neste contexto e nessa temática tão importante, tão necessária para a diretoria de ensino de Araraquara e para a sociedade brasileira como um todo, e agradeço a toda a equipe da diretoria de ensino, que juntamente com as escolas não tem medido esforços para que a gente tenha, de fato, tratado com os nossos estudantes, sobretudo em tempos pandêmicos, a respeito da educação, a respeito das aprendizagens significativas e todo o contexto que envolve essa temática que vai contribuir com os nossos estudantes. Então, muito obrigado a todos, ao Núcleo Pedagógico, ao Fabiano Maranhão, ao professor Giovanni e a todos os professores que agora, nesse momento, nos acompanham, nos assistem ao vivo, que são os professores de Ciências Humanas e os professores de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, e, na sequência, os demais professores das demais áreas, no seu momento de ATPC também nos ouvirão, nos acompanharão, e aqui estendo, então, o meu grande abraço a todos vocês, a minha gratidão por todo o trabalho que vocês realizaram e desenvolveram no período da pandemia, na nossa diretoria de ensino, em nossas escolas, e a gente vai aí caminhando para o encerramento do ano letivo, com o SAEP, que a gente vai já nos próximos dias começar a realizar, com o SARESP, que também será proposto para a rede, e aí contando muito com a parceria, com a contribuição e com o apoio de todos os nossos profissionais para que a gente tenha, de fato, os nossos alunos atendidos em suas expectativas de aprendizagens. Desejo uma boa formação para todos, um bom dia de trabalho e um grande abraço. Olá, pessoal. Eu sou a Aline, analista sociocultural da Diretoria de Ensino de Araraquara. Estou aqui para fazer uma indicação literária para vocês. E o título que eu escolhi é O Perigo de uma História Única, da autora Chimamanda. A Chimamanda é feminista, escritora, nasceu na Nigéria, em 77,
é reconhecida como uma das mais importantes jovens autoras, atraindo uma nova geração de leitores da literatura africana. Ela tem 10 livros publicados e esse livro aqui, ele é produto de uma palestra que ela deu no TED Talk em 2009 e é uma das palestras mais assistidas do YouTube. Eu escolhi esse título porque ele nos traz reflexões. A gente aprende e acha que a história de um é a história de todos. Isso limita um pouco a nossa visão sobre o outro ou sobre determinado povo. A história dela é diferente dessa história única sobre o povo africano, né? Desse estereótipo que a gente acaba aprendendo ao longo da vida. Ela teve pais que estudaram, ela foi para a universidade, enfim. No livro ela conta um pouquinho sobre a história dela. Eu escolhi um trechinho para ler para vocês, tá? No final do livro tem um pequeno resumo das obras dela publicadas, tá? Bem interessante. Então eu vou começar a ler o trecho que eu selecionei para vocês. Sou uma contadora de histórias. Gostaria de contar a vocês algumas histórias pessoais sobre o que gosto de chamar de o perigo de uma história única. Passei a infância num campus universitário no leste da Nigéria. Minha mãe diz que comecei a ler aos 2 anos de idade, embora eu acho que 4 deva estar mais próximo da verdade. Eu me tornei leitora cedo, e o que lia eram livros infantis britânicos e americanos. Também me tornei escritora cedo. Lá pelos 7 anos de idade, escrevi textos escritos a lápis, com ilustrações feitas com giz de cera que minha pobre mãe era obrigada a ler. Escrevi exatamente o tipo de história que lia. Todos os meus personagens eram brancos de olhos azuis, brincavam na neve, comiam maçãs e falavam muito sobre o tempo e sobre como era bom o sol ter saído. Escrevia sobre isso, apesar de eu morar na Nigéria. Eu nunca tinha saído do meu país. Lá não tinha neve. Comíamos mangas e nunca falávamos do tempo, porque não havia necessidade. Meus personagens também bebiam muita cerveja de gengibre, porque os personagens dos livros britânicos que eu lia bebiam cerveja de gengibre. Não importava que eu não fizesse ideia do que fosse cerveja de gengibre. Durante muitos anos, tive o desejo imenso de provar cerveja de gengibre, mas essa é outra história. O que isso demonstra, acho, é quão impressionáveis e vulneráveis somos diante de uma história, particularmente durante a infância. Como eu só tinha lido livros nos quais os personagens eram estrangeiros, tinha ficado convencida de que os livros, por sua própria natureza, precisavam ter estrangeiros e ser sobre coisas com as quais eu não podia me identificar. Mas tudo mudou quando descobri os livros africanos. Não havia muitos disponíveis, e eles não eram tão fáceis de ser encontrados quanto os estrangeiros, mas, por causa de escritores como Chinua Achebe e Kamara Lai, minha percepção da literatura passou por uma mudança. Percebi que pessoas como eu, meninas com pele cor de chocolate, cujo cabelo não formava um rabo de cavalo, também podiam existir na literatura. Comecei então a escrever sobre coisas que eu reconhecia. Eu amava aqueles livros americanos e britânicos que lia. Eles despertavam minha imaginação. Abriram mundos novos para mim, mas a consequência não prevista foi que eu não sabia que pessoas iguais a mim podiam existir na literatura. O que a descoberta de escritores africanos fez por mim foi isto: salvou-me de ter uma história única sobre o que são os livros. Espero que vocês tenham gostado da indicação e que leiam esse livro. Ele é curtinho, uma leitura super gostosa.
obrigada. Muito obrigado, professor Paulo. Muito obrigado, pessoal. Tivemos aí um pequeno problema técnico, mas que foi resolvido. Agradecer também mais uma vez os professores Giovanni, o professor Fabiano, e que possamos levar conosco nessa manhã de trabalho que respeito não tem cor, tem consciência, e que não precisa ser negro para lutar contra o racismo, é necessário apenas ser humano. Muito obrigada, viu? Olá, professores, é um prazer estar aqui nessa live, né, tratando desse assunto antirracista, né, porque é algo que tem que ser sempre ali presente nas discussões, tanto dentro como fora da escola, para que esse problema, né, causado pelo racismo seja sanado e que isso seja eliminado da nossa sociedade. Meu nome é Marcelo, eu sou professor do PCNP de Matemática, aqui da diretoria de Araraquara, estou representando a equipe de Ciências da Natureza e Matemática, e é um prazer estar aqui com vocês. Sempre aqui, né, nas nossas discussões, nós sempre trazemos aqui a questão da prática, né, antirracista, justamente porque a maior parte da população brasileira, segundo, né, o último estudo do IBGE, traz com que 54% da população brasileira é afrodescendente. Então, a gente precisa estar combatendo essa questão do racismo justamente para que essa prática, né, que traz ali grandes problemas, traz ali momentos ali desagradáveis, né, vividos na sociedade, seja eliminado. E, para isso, é importante valorizar a cultura, né, afrodescendente, né, toda essa parte da cultura. E aqui eu trago exemplos, né, da questão voltada realmente para a matemática. Às vezes, quando a gente fala, né, em matemática, a gente já pensa ali nos grandes pensadores, né, na Grécia Antiga, onde tinham ali os pensadores que elaboraram ali grandes teorias voltadas para a matemática, mas nós temos também a colaboração das outras culturas, né? E aqui nós destacamos a cultura afro nessa questão da elaboração de conhecimentos matemáticos para agregar, né, na evolução do ser humano, né, da nossa sociedade. Então, eu trago aqui a minha contribuição, né, para essa live e, nesse momento, eu gostaria de trazer aqui, já apresentar, né, o professor Giovanni Graia, para que ele, né, demonstre um pouco ali das boas práticas que ele elaborou, né, com os seus estudantes, aqui nesse momento mão na massa. O Giovanni, ele é professor, né, e Proatec, então ele sempre está ali desenvolvendo com os estudantes práticas ali, boas práticas nessa questão. Então, eu passo a palavra, então, agora para o Giovanni, para que ele possa demonstrar ali quais foram essas boas práticas e como que isso colabora ali para essas práticas antirracistas. Então, passo a palavra, Giovanni. Olá a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite da IGUiar. É uma temática super importante, né? E gostei da perspectiva, né? Brincadeiras na perspectiva antirracista. A gente sabe que uma das primeiras coisas que as nossas crianças fazem é brincar, né? E no meu trabalho de conclusão de curso na filosofia, eu estudei o riso. E estudando um pouco, né, dessa capacidade, dessa faculdade humana de rir, a gente identifica que muitas das vezes o preconceito, o racismo, enfim, todas as formas de preconceito, ela se identifica por meio das brincadeiras, por meio das piadas. Então é importantíssimo, né, que a gente combata, principalmente a gente que trabalha com a educação, que somos formadores. Então é importante. Pessoal, eu quero comentar com vocês, então, né, sobre algumas práticas que eu produzi na escola relacionado a jogos, né, de origem e de matriz
africana. Eu escolhi um jogo, né, para demonstrar para vocês, e a gente filmou e gravou com Mão na Massa na escola, mas eu queria comentar sobre outros jogos, né, que existem, são todos jogos de tabuleiros que vocês conseguem produzir facilmente na escola de vocês, com os alunos. Então, um dos jogos aí é Tsoro e Ematato, tem um jogo de labirinto, Iotê, Mancalá, e o jogo que eu escolhi para trabalhar com vocês, que é o Xima, que é um jogo de origem africana, especificamente ali no leste da África, né, no Quênia. Então, a palavra Xima quer dizer extensão de água. Então, as peças são chamadas de embalavale ou plugas d'água e se movimentam tão facilmente na água que é difícil acompanhá-las com o olhar. Então, eu gostaria que a Aline soltasse o vídeo aí pra gente. Fala, professores, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para aprender como produzir o jogo Xima. Então, aqui estão os utensílios necessários aí para a construção do nosso jogo. Então, uma cartolina, uma tesoura, uma régua, um canetão ou até 2 canetões, né? E 6 tampinhas para a gente utilizar na produção e construção do nosso jogo. Depois que vocês têm todos esses elementos em mãos, vamos iniciar a produção do jogo. Então, pegue primeiramente a cartolina, faça um quadrado com ela, né? Recorte ela em um quadrado para que ela fique no tamanho ideal para você construir o seu jogo. Depois que você pegou a cartolina e ela está recortada em um quadrado, dobre ela 2 vezes ao meio para ela fazer a marcação de uma cruz. Depois que ela fez a marcação de uma cruz, você fará 2 traços nela num sentido de cruz. Então, geralmente eu utilizo esses traços, né, no comprimento de 26 centímetros. Segue aí então as dobras da sua cartolina e faça uma cruz de 26 centímetros, seguindo o traço da sua cartolina. Depois, você pode fazer um X na cartolina, certo? Você vai ter que fazer essa imagem aqui que está sendo projetada, certo? Depois que você fez os traços, né, fica bem mais fácil. Você vai construir então as bolinhas. Você pode pintar uma bola no centro e depois uma bola em cada extremidade dos seus traços, ficando assim. Depois complete dessa forma, né? Complete os traços aí seguindo as bolinhas e a produção do seu jogo estará completa. Agora é só utilizar as tampinhas e começar a jogar, certo? Então agora sigam Mão na Massa que a gente fez na escola Professora Luzia de Abreu, na escola de Nova Europa.
Bom, vamos lá então, pessoal. Depois que a gente terminou, né, de produzir o jogo, agora é a hora da gente conhecer sobre as regras do jogo. Então essa é a posição inicial do jogo. O jogo acontece entre duas pessoas, cada um possui 3 tampinhas. Então aqui a gente tem 3 tampinhas brancas e 3 tampinhas pretas. Então vamos imaginar aí que as pretas iniciaram o jogo com o primeiro lance. Então esse foi o primeiro lance. O segundo lance, vamos imaginar aí que foi esse lance das brancas. Esse lance é um lance impróprio, ele não pode acontecer. A gente tem que seguir a trilha e não pode pular casa, entendeu? Não pode pular. Então, como a casa ao lado está ocupado, eu não posso fazer esse lance. Uma possibilidade de lance das brancas seria esse. Então, esse seria um lance correto. Então, sequência ao jogo. As pretas jogam para o lado, a branca joga lá em cima, a preta joga mais para baixo e a branca joga no meio. Completou a trilha dessa forma, é vitorioso, seja ela em qual posição acontecer. Então quem completa o trio primeiro, né, é o vitorioso do jogo. Acompanhe agora algumas partidas que aconteceram depois que a gente terminou a produção dos jogos na Escola Luzia de Abreu. Até mais, pessoal! Bom, pessoal, como vocês podem ver, todos os utensílios aí necessários para a produção do jogo, praticamente a gente já tem na escola. A gente já possui esses elementos aí, cartolina, canetão, então é muito fácil de vocês produzirem. Pessoal, mas a gente sabe que às vezes o tempo é muito curto dentro da escola e às vezes a nossa aula, né, a nossa sala é muito grande, né, às vezes demora um pouco para a produção. Então, eu deixei no Drive o jogo produzido no tamanho A4, né, só para vocês fazerem a impressão. Então, tem 2 jogos lá e vocês podem utilizar. O link a Aline colocou para vocês aí, acho que depois ela envia no chat aí, e vocês podem utilizar. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado pelo convite e até mais, até a próxima. Olá, bom dia, professor, professora e demais participantes dessa nossa TPC especial, que é uma TPC integrada da área de Ciências Humanas, Educação Especial, Linguagem, Ciências da Natureza e Matemática e Tecnologia. Eu sou a professora Neuza, PCNP de Educação Física, e eu venho aqui para apresentar para vocês o professor Fabiano Maranhão. Antes de chamá-lo formalmente para a nossa formação de hoje, os meus colegas trouxeram brilhantemente algumas citações e mesmo algumas palavras, belas palavras sobre a questão da temática, né, antirracista, e na verdade eu vou trazer o meu depoimento pessoal. Eu tomei contato com a temática das relações étnico-raciais com o Fabiano Maranhão no ano de 2008, num curso chamado Jogando com as Diferenças, no Sesc Araraquara. O Fabiano, além de ser meu amigo pessoal, é um ser humano maravilhoso, uma pessoa que tem lugar de fala nessa perspectiva antirracista e, principalmente, né, um conhecimento profícuo sobre a temática. Então, agora nós vamos ficar com o Fabiano Maranhão, que é mestre em Educação, graduado em Educação Física pela Universidade Federal de São Carlos. Ele integrou o projeto Brasil-África, Histórias Cruzadas, que é um projeto vinculado à Unesco, o MEC, ao FISCAR, né? Colaborando na produção de material didático sobre a história e a cultura africana e afro-brasileira. E atualmente ele compõe a gerência de estudos e programas sociais do Sesc São Paulo com ações voltadas à negritude. Fabiano, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo e agora vocês fiquem com as lindas palavras. Ah, que delícia, Neuza. Ser recebido desse jeito, a gente fica até embasbacado. Quero agradecer
Giovanni, Aline, Neuza, Paulo, Eguiar, que durante todo esse processo foi muito generosa no contato comigo para a gente estar nessa manhã aqui de hoje, né? Então quero agradecer toda a condução assim dessa equipe e indicação muito carinhosa da Neuza para que a gente pudesse estar aqui, né? Então quero agradecer e desejar um bom dia, uma boa tarde para quem for ver esse encontro à tarde, uma boa noite para quem for ver esse encontro aqui à noite, né? A todos, a todas, a todes, né? Pensando em linguagem, acho que se faz necessário, não sei se necessário seria a palavra, né? Mas a gente cada vez mais enxergar as pessoas na sua inteireza, nas diferentes formas de comunicação e de relação. Trazer essa discussão para falar sobre brincadeiras na perspectiva antirracista, brincando de antirracismo, jogando com as diferenças, né? Nem lembrava do título dessa atividade que a Neuza citou, já anotei que eu gosto desse título também, desse nome. Então hoje eu estou aqui para partilhar com vocês um pouco das minhas experiências, né, das minhas investigações e somar força nessa roda, mesmo que virtual, nesse compromisso político, nesse compromisso ético, né, e moral, na caminhada na direção de uma sociedade que seja menos desigual, né, mais equânime e efetivamente para todos, todas e todes, né. Falar de jogos e brincadeiras africanas e afro-brasileira, falar de brincadeiras na perspectiva antirracista, falar de brincando de antirracismo, para além de trazer as denúncias do quanto o jogo, o brinquedo, a brincadeira ocupa também esse lugar da violência, mas também trago aqui para esse encontro de hoje de trazer o jogo, o brinquedo, a brincadeira no lugar da potência, né? E, inclusive esse esgarçamento sobre a compreensão que nos foi colocado sobre jogo e brincadeira. Organizei aqui uma apresentação para eu não ficar divagando e a gente otimizar melhor esse tempo, mas se a gente for buscar na nossa memória ou nas nossas experiências cotidianas, qual a perspectiva que a gente tem sobre o jogo e a brincadeira, normalmente ela vai ocupar um lugar do não sério, do lugar do tempo ocioso, né? Se eu tiver tempo, eu não posso brincar que eu sou adulto, né? Ou isso é coisa de criança, ou se há alguma atitude no campo de uma ofensa e a pessoa se sente ofendida, a gente coloca que não, mas é só uma brincadeira, né? Como que se brincadeira não fosse algo sério, e brincadeira é algo muito sério. Por isso que nesse encontro de hoje nós vamos brincar de ser antirracista, né? Nós vamos trazer outras percepções, outras cosmovisões, né, de relações que se tem com o jogo, com a brincadeira. Trago aqui mais referência na perspectiva africana e afro-brasileira, mas que caminha ali muito próximo da perspectiva também indígena. Vou cantar um ponto aqui para a gente abrir essa roda, né? Cantar uma música. Adorei a indicação da Aline, da Chimamanda, do perigo da história única. Então a gente pode fazer uma mesma coisa de diferentes formas, né? E antes de cantar uma música que é muito comum na cultura preta, na cultura negra, em algumas comunidades tradicionais, eu evoco aqui também o Nego Bispo. Não sei se vocês conhecem Nego Bispo, caso não, vale muito a pena investigar. É uma grande referência, um pensador, um quilombola piauiense, no qual ele traz a filosofia preta quilombola, né, que fala que dentro da perspectiva africana a gente não vive começo, meio e fim. A gente vive começo, meio, começo, né? Esse encontro de hoje, ele nada mais é do que ou um meio de um começo já iniciado anteriormente, né, ou começo de novos meios, e que faz parte desse ciclo, dessa roda, dessa espiral, assim como o meu cabelo, assim como muitas danças, muitas brincadeiras, assim como as giras, assim como a filosofia africana. Para a gente abrir essa roda aqui, mesmo que virtual, quero compartilhar com vocês uma música para pedir licença para chegar, né? Que a música é mais ou menos assim. Eu vou abrir meu Congo,
Eu vou abrir meu congoá. Eu vou abrir meu Congo, eu vou abrir meu congoá. Primeiro eu peço a licença pra rainha lá do mar, pra saudar a povaria. Eu vou abrir meu Congo. Então peço licença aos mais velhos e às mais velhas, a todas as pessoas que abriram caminho para que a gente pudesse estar aqui hoje, né? Como muito bem citado aí pela Aguiar, pelo Paulo, o que a gente está fazendo aqui nada mais é de que cumprir uma determinação legal, né? Não precisaríamos disso, né? E acho que a busca é justamente essa, que a gente possa se respeitar enquanto humanidade. Mas o que a gente está fazendo aqui é fazer valer o cumprimento da Lei 10.639, que já tem aí uma boa caminhada, né, de 2003, e fico muito feliz de estar aqui nessa roda com vocês. A roda tem um poder que a gente não consegue mensurar. E para eu não me perder na minha organização, eu vou peço licença para compartilhar uma apresentação que fiz para otimizar esse tempo que nós temos. Com licença. Bom, então, como muito bem apresentado de maneira muito carinhosa, né? Me chamo Fabiano Maranhão, tenho essa trajetória aí dita pelo Paulo, pela Neuza, né? E acrescentaria ainda nessa informação, né, que me considero um brincante, um articulador cultural, né, um apaixonado pela vida, apaixonado pelas tradições, sobretudo as tradições negras, né? E quanto mais eu mergulho, mais eu me encanto, mais eu me apaixono, né? Mais eu aprendo e mais sei do quanto esse sistema perverso, racista, né, tenta ocultar toda a potencialidade, toda a sabedoria, toda a beleza que os povos africanos desenvolveram, desenvolvem e desenvolverão, né? Isso é a própria ancestralidade, que é o passado, presente e futuro. Feliz desse encontro de hoje poder ser assistido por professores e professoras de diferentes áreas, né? Porque quando se fala em cultura negra, cultura africana, cultura afro-brasileira, as caixinhas não dão conta. As caixinhas não dão conta de compreender e entender. Num jogo, num brinquedo, numa brincadeira, ele pode se fazer presente aspectos da área de linguagem, aspectos da área da história, da ciência, da matemática, né, da própria educação física, enfim, de várias áreas. Tivemos um colega aí que era da área de matemática, né? Então imagino que professores e professoras da área de matemática também terão acesso a esse conteúdo. Tem a etnomatemática, né, que tem bastante publicações, bastante produções, e eu gosto muito de trazer esse tensionamento, né, porque às vezes a gente compreende a cultura negra como uma pequena contribuição, né? Não foi isso que o professor disse, reitero, né, mas digo a sociedade de um modo geral. Compreende como uma pequena contribuição no campo da linguagem, no campo da corporeidade, no campo da ciência e no campo da matemática, né? Se a gente for pensar as fórmulas matemáticas mais conhecidas para elaboração, cálculos, né, das pirâmides, temos aí o teorema de Pitágoras, né? E Pitágoras data aí de 200 e poucos anos antes de Cristo. Mas eu pergunto, né, quem é Pitágoras na fila do pão diante das pirâmides do Egito? As pirâmides do Egito que datam aí mais de 2 milhões de anos antes de Cristo. Pitágoras chega muito depois, e nas escolas a gente apresenta Pitágoras, e as pirâmides do Egito são ensinadas como uma coisa sobre-humana, né? Como que se algum alienígena pousou ali naquele território e construíram quase 200 pirâmides com aquela dimensão, com aquele cálculo, e que resiste ainda hoje, assim. Então, quando a Aline traz a indicação do livro do Perigo da História Única, é sobre isso que a gente vai falar nesse encontro de hoje, né?
Existe tantas histórias quantos povos existirem, né? Existem tantos deuses quantos povos existirem, existem tantas ciências quantos povos existirem. O problema é que a gente vem de uma mesma escola, de uma imposição, de uma universidade, né? De um pensamento que se pretende universal e que não dá conta da pluridiversidade que existe nesse mundão, né? Então vamos falar um pouquinho sobre Brincando de Antirracismo. Tentei organizar aqui, com certeza vai ficar coisas para fora. Em 4 tópicos, né? O primeiro nós vamos falar sobre cosmovisões e dualistas, né? Vamos falar sobre o jogo, a brincadeira, o brinquedo na construção das identidades. Vamos falar do eu jogo, eu brinco, eu danço, eu sinto o outro, então eu sou. Entendendo esse eu sou dentro da sua inteireza, dentro da sua presentidade. E fechar essa roda, né, desse começo, meio começo, com o tópico aprender a conduzir a própria vida. Também evoco aqui para essa nossa roda de hoje, né, a Cida Bento, uma psicóloga que tem trazido uma contribuição incomensurável para discussões das relações étnico-raciais no Brasil, né? Nas suas pesquisas e investigações, ela tem um trabalho que fala sobre o pacto narcísico da branquitude, esse pacto, né, que faz com que em pleno século XXI, 133, 134 anos após a abolição da escravatura, ainda a gente tem um grupo muito semelhante de pessoas, assim como no período colonial, que decide o futuro de toda uma nação. Se a gente for pegar os registros de qual era a cor, o gênero, o sexo, talvez até a crença religiosa das pessoas do período colonial, que decidia ou que mantinha toda aquela violência que acontecia aqui no nosso país, as características são poucas distintas das pessoas que hoje definem sobre legalização de terras, sobre o direito ao aborto, sobre as políticas de ações afirmativas para os diferentes grupos, sejam etários, raciais, de gênero ou de sexualidade. Então a gente precisa discutir e criar esse tensionamento sobre esse pacto narcísico, sobre esses pactos narcísicos, né? Porque não é, ou não podemos entender como normal, se é que essa palavra cabe dentro desse contexto, que somente pessoas com determinadas características podem decidir sobre o futuro dessa diversidade, o presente e o futuro dessa diversidade de pessoas que a gente tem no nosso país. E a Cida Bento traz uma provocação, né? Ela fala que as organizações são um campo fecundo para a reprodução das desigualdades raciais. E isso ocorre marcado pelo silêncio e neutralidade. As instituições apregoam que todos são iguais perante a lei e asseguram que todas têm a mesma oportunidade, basta que a competência esteja garantida. As desigualdades raciais persistentes evidenciam que alguns são menos iguais que outros, mas sobre isso há um silêncio. Sabemos que não somos iguais nas representações, ocupar os espaços de poder, ocupar os espaços de potência, no carceramento em massa, na evasão escolar, nas direções das secretarias, nas diretorias das organizações, sejam educacionais, culturais ou comerciais, e a gente precisa romper com esse silêncio. E fico muito contente de estar aqui nessa roda, nesse exercício de alargamento, né? Eu sempre brinco que eu gosto muito de usar a referência do melô da Sarah Jane. Não estou vendo vocês, não sei qual a idade, mas imagino que tenha uma galera aí que tenha nascido aí, ouvido na década de 90, essa cantora baiana chamada Sarah Jane, no qual tem uma música que fala: vamos abrir a roda, enlarguecer, né? Então acho que a minha atuação enquanto pessoa, né, é que cada vez mais a gente possa enlarguecer essas rodas, né, para que outras pessoas, outros corpos, outras histórias, outros pontos de vista possam adentrar. Se tivéssemos aqui numa relação presencial, né, ia fazer esse jogo com vocês, né, estamos jogando, né, mesmo que virtualmente.
mas dá para a gente fazer isso mesmo no campo de uma retórica, né? Não que vocês vão responder para mim. Mas se eu pedisse para vocês completar essa frase, penso, logo... eu imagino que não teríamos dificuldade de que maior parte, se não todo mundo, acertasse, que era penso, logo existo. Mas se eu fizesse a segunda pergunta, né? De quem que é essa frase, né? Talvez cairia, né, o número de pessoas que acertaria, que saberia de quem que é essa frase, que é de René Descartes, né? Um filósofo, um matemático francês. E se eu fizesse uma terceira pergunta, quem leu alguma obra de René Descartes? E poderia citar algum título de alguma obra dele. Talvez isso cairia vertiginosamente, né? Talvez somente a galera da filosofia pode ser que tenha lido, ou outros amantes, né? Não somente a filosofia. Quem é formado em filosofia gosta de saber sobre a história da humanidade, né? Mas eu imagino que isso cairia vertiginosamente. Mas eu provoco vocês que, mesmo sem ter lido nenhuma obra de René Descartes, mesmo sem saber quem é René Descartes, esse pensamento que é do século XVI, ele impera nas nossas relações. Estou aqui com um grupo de professores e professoras, né? E vou compartilhar com vocês o que eu escuto. Eu também venho da educação, né? Sou formado em educação física, e que eu escuto de outros colegas e de outras colegas, porque na época que eu estive no ambiente escolar, tinha uma relação muito próxima, né, com a comunidade escolar, com a direção, com os outros professores e professoras, e isso não acontecia comigo, porque eu também sempre tive um posicionamento muito, não é rígido, né, mas muito bem posicionado com relação a isso, né. Mas eu escuto de outros colegas e eu imagino que isso deva ter acontecido na escola de vocês. Ou vocês passaram pela situação como educador que teve o aluno privado de experienciar a sua aula, ou o professor que privou o aluno de vivenciar determinadas aulas. Mas quando temos algum aluno ou alguma aluna com um comportamento problemático na escola, né, eu ouço relatos de colegas de dizerem que é comum em algumas comunidades escolares de dizer: se você não se comportar, você não vai na aula de educação física. Isso acaba se tornando uma moeda de troca, né? Ou você não vai para aula de música, ou não vai para aula de artes, né? E isso acaba tendo um consentimento dessa comunidade escolar, né? Da família, da direção da escola, em alguns momentos, de outros professores, né? Mas vocês imaginam eu, Neuza e tantos outros professores e professoras de educação física aqui, que trabalhamos com o corpo vivo, com a potência da experimentação, com a vibração. E a gente tem lá nas nossas aulas alguns alunos que são mais ligados ao mundo virtual, né, mais introspectivo, fechado, e não se permite deixar esse corpo pulsar, né, esse corpo vibrar. E eu falar para esse aluno, ou para essa aluna, né, que se ele ou ela não se comportarem na minha aula, eles não vão para a aula de matemática, português, né. Tenho certeza que esse professor, essa professora de educação física ou de artes vai ser manchete nacional no dia seguinte, né? Porque vai ser acusada de impedir o aluno de aprender. Porque esse pensamento de Descartes, esse pensamento dicotômico, essa visão dualista, mesmo a gente não tendo lido René Descartes, ela vigora na perspectiva dessa educação eurocentrada que é retroalimentada nos bancos escolares. A minha fala, ela não vem para desqualificar, diminuir ou invisibilizar ou silenciar essa perspectiva. Muito pelo contrário. Ela vem para alargar a roda, né? Melô Sarajane, né? Filosofia Sarajane. É reconhecer que existem outras perspectivas de ser e estar no mundo. E a gente trazer essas outras cosmovisões ou cosmopercepções, né? Porque as pessoas têm grupos sociais no mundo que se relaciona compreendendo o mundo de outra maneira que não somente pela visão. Para falar de antirracismo, é importante a gente entender, compreender o que é racismo, né? E talvez o antirracismo caminhando na direção de exterminar o que vem a ser o racismo. E trago aqui duas referências para ajudar a gente nessa reflexão. Uma é Grada Quilomba, que diz que racismo é um trauma que produz uma ferida
uma violência diária que reencena um trauma colonial e que nos emudece. E trago também o Kabengele Munanga, que diz que racismo é uma crença na existência das raças naturalmente hierarquizadas pela relação intrínseca entre o físico e o moral, o físico e o intelecto, o físico e o cultural. Trago aqui, Eguiar já anunciou aqui, né, Angela Davis, uma grande referência na luta antirracista mundial, né, que numa sociedade racista não basta ser racista, é preciso ser antirracista. E trago aqui uma frase. Tá aparecendo para vocês uma barrinha embaixo? Sim, Fabiana, você pode pôr ocultar. Ele só não... Acho que vai facilitar. Deixa eu ver se eu consigo... achei. Que anuncia o que vem a ser antirracismo, né? Que é um desafiar a ordem vigente, que normatiza e perpetua práticas racistas dentro de uma sociedade estruturalmente desigual, para exigir de maneira ativa a transformação de políticas, comportamentos e crenças que fortaleçam a discriminação. Ser antirracista requer uma postura ativa. Cada vez mais se faz necessário a gente desteorizar e a gente realizar práticas, né? Assim como esse encontro de hoje, é a gente se ver, se sentir, se perceber, se reconhecer, saber das dores, mas também saber de toda a potencialidade que cada um de nós temos, assim, né? É estar sempre na roda, em diálogo. Trouxe lá o texto, a frase da Cida Bento, falando sobre o pacto narcísico da branquitude, que faz com que permita, né, que algumas violências em pleno século XXI continuam ainda reproduzindo. E trago aqui, vocês devem ter visto, né, a circulação desse material, ou pelo menos as matérias denunciando esse material. Não estou falando de um material do início do século XX, no início do século passado. Não estou falando do material que é da década de 90, do início do século XXI. Esse material ele foi publicado em 2021, que é da Companhia das Letras, ABC da Liberdade. E vocês imaginam um material em pleno século XXI trazer um texto com jogos e brincadeiras dizendo que a viagem pelo mar foi tranquila. Não houve nenhuma tempestade, o navio quase não balançou. Eu e Getulina e as outras crianças estávamos tristes no começo, mas depois fomos conversando, daí passamos a brincar de pega-pega, esconde-esconde, escravo de Jó, que é bem engraçado, porque nós éramos escravos de verdade. Até pulamos corda, ou melhor, corrente. Como pode, em pleno século XXI, a gente ter uma editora, como a Companhia das Letras, publicar, lançar e distribuir um livro com esse teor? Isso só é possível por conta do pacto narcísico da branquitude, porque para uma publicação em qualquer editora, ela passa pela mão de muitos revisores e revisoras, ela passa por aprovação de muitas pessoas, há muito dinheiro envolvido nisso. Então a gente precisa tensionar esses pactos narcísicos. Trago aqui a questão da negritude como o carro-chefe, mas é importante entender que negritude ela não ocupa um corpo 3D. A questão da negritude, a população negra, a população preta, ela tem gênero, tem sexualidade, tem territorialidade, ela é atravessada por diferentes condições econômicas, né? Então é interessante a gente pensar outros marcadores, né, que atravessa também outros marcadores sociais desse mesmo corpo, né? Falar de pacto narcísico evoca também o nosso silenciamento sobre algumas violências que são perpetuadas cotidianamente. Eu morei em Araraquara, trabalhei no SESC em Araraquara, fiquei nessa cidade durante 2 anos e meio. E então conheço um pouco da cidade, né? Claro que em 2 anos e meio não dá para conhecer todo um território, mas eu conheço um pouco da cidade. E eu digo para vocês que eu, Fabiano Maranhão, o meu único medo de andar no centro,
Acho que tem um bairro chamado Falcão, que acho que é periférico. Enfim, no centro ou na periferia de Araraquara, de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada, meu único medo de andar nesses territórios, na cidade de Araraquara, é que levem o meu celular e a minha carteira. Na minha carteira não tem dinheiro normalmente, né? Tem uns cartões, mas que eu consigo cancelar e pedir outro. Tem um celular, que o meu celular não é tão barato assim, mas eu tenho condições de, no dia seguinte, se não no mesmo dia, ir numa loja e comprar um outro. Se não à vista, dividir aí em 12 vezes, 24 parcelas, assim, para poder pagar esse celular. E eu pergunto para as mulheres, né? Esse seria o único medo de vocês? De andar de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada em qualquer canto de Araraquara, que levassem o celular e a carteira de vocês? Eu imagino que não. Eu imagino que não. Normalmente, sempre que eu faço essa pergunta, tem um coro que diz que não. Nós homens sabemos disso? Sabemos. Não precisa ser muito esperto, muito sensível para saber que uma mulher não pode circular qualquer hora do dia em qualquer espaço. A gente tenta cuidar das mulheres que são próximas a gente, busca, leva, pede para não ir. Então a gente sabe que a realidade ela é diferente. E o que a gente faz para mudar essa realidade? Esse pacto narcísico também entre o grupo masculino também precisa ser tensionado. Nós, enquanto educadores e educadoras, precisamos assumir essa fatia da responsabilidade de mudar essa realidade. Porque se essa pergunta fosse feita há 30 anos atrás para as nossas mães ou avós, a resposta talvez fosse a mesma, do medo de circular na cidade, de ter garantido ali o seu direito de ir e vir. E se a gente não fizer nada hoje, daqui a 30 anos a gente fizer essa pergunta para as nossas filhas e netas, talvez o medo continuará o mesmo. A gente sabe que vivemos um projeto em curso genocida da população preta desde os primeiros que foram trazidos de África para cá. A cada 23 minutos um jovem preto é assassinado. Na TV, as crianças não se veem representadas. Nas histórias infantis contadas nas histórias de príncipes e princesas, ou outras histórias, né? Outras fábulas, as fábulas negras, os príncipes e princesas negros não se fazem presente. Então a gente sabe dessa violência, desse genocídio, desse epistemicídio, que é esse apagamento da história e memória e da produção intelectual negra, ele está em curso, né? E o que a gente tem feito para mudar essa realidade? Claro, estar aqui em roda faz parte desse exercício que ele é coletivo, ele não é individual, ele é coletivo. E fico muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, próximo passo é falar sobre o jogo, a brincadeira, o brinquedo na construção das identidades, né? E vou compartilhar com vocês um vídeo curtinho, para ajudar a gente nessa reflexão, que mesmo pessoas bem intencionadas, às vezes acabam também cometendo erros e injustiças, né? Boa, obrigado, Aline. Vou compartilhar aqui a tela novamente. You're a good little girl, aren't you, Sophie? Look, what does it say? Sweet dreams. Sweet dreams.
meow. I think she liked that pink dolly the best. If I were to tell you actually that Sophie is Edward, Ah, does that change anything? I maybe thought, oh, this is a little girl, so I have to give her little girl things. Hello. 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 Come on. What's this one? What's that one do? Is that a robot? What about this? You like that one? What does this one do? Oliver. Oliver. You've gone for, you could say, boy toys for this boy. Possibly in my subconscious, but for me, I was just going for what was around me, but then perhaps my subconscious was automatically playing a trick on me that I was... If I tell you that he is actually a girl. Really? Yes. Oh, wow. That's really interesting. I suppose it's because of the stereotype. And then that changed your behaviour towards the child. It did. And your behaviour was lie, quite it directive. Did. 1, 2, 3. Beep, 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 beep. Do you want to see my robot? She's picked out the robot, the car, the puzzle game. And I think she's been much more physical in handling the child than the other adults have been with girls. That really astounded me because I thought that I was somebody that had a really open mind. Surprise. So I automatically went for the pink fluffy toy because I said it was a girl, so I was sort of stereotyping. I've always thought I was rather more open-minded than that, and I would think, you know, these are children's toys, whatever the gender. It will make me think the next time I'm with a child, so my niece or my nephew, to make sure that I am actually being sort of fair and equal with all of them, and just giving each child an opportunity to just be whoever they are. Bom, trago esse vídeo para ajudar a gente nessa reflexão, assim, dessa reprodução irrefletida, ou às vezes com uma intencionalidade, né? Porque quando a gente está grávido, grávida, né? Qual é a primeira pergunta que as pessoas fazem, né? Para esse pai ou para essa mãe, né? Mas qual que é o sexo do bebê, né? Menino ou menina, né? Essa preocupação de saber qual é o sexo do bebê, ela está carregada, está imbricada de uma reprodução de um tipo de adulto que nós, adultos, né, imaginamos, né? Então, se descobre-se que é menino ou menina, a gente já projeta para essa criança um tipo de comportamento do que é ser menino ou ser menina numa sociedade que a gente vive, né? Então, ainda estamos falando das questões de gênero, né? Imagina a dimensão racial, como é ser preto ou preta nessa sociedade brasileira que é marcada pelo racismo, né? Vou compartilhar com vocês aqui brevemente uma canção de uma história, de uma brincadeira que era muito presente na minha infância, né? Eu, quando criança, sou de uma cidade pequena, sou do interior também, sou de Orlândia, próximo a Ribeirão Preto, então brinquei muito na rua, assim, né? Então eu lembro que nas brincadeiras de polícia e ladrão, que era uma brincadeira comum, que acho que todo o território nacional talvez ela se faça presente, eu sempre era escalado para ser o ladrão, né? E eu não entendia naquela ocasião o porquê. E como eu gostava de fugir, eu não questionava, né? Então, quando tinha divisão, hoje olhando de fora, né, eu consigo perceber que as pessoas que eram colocadas como ladrão tinham uma característica muito parecida com a minha, né? E as pessoas que eram a polícia eram os meus amigos de pele mais clara ou as pessoas brancas, assim. Para ver o quanto o nosso inconsciente ele acaba sendo formado, né, pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve, né, e a gente acaba reproduzindo isso também na forma de brincadeira. E uma outra brincadeira que eu fazia muito quando criança era brincadeira de corda. Eu gostava muito de pular corda, sempre fui muito ritmado. E aí tem uma música que eu cantava e não brincava somente na rua, né? Eu brincava também na escola, brincava nos centros culturais, brincava no espaço religioso, né? Tem uma iniciação religiosa católica, né? E essa brincadeira
que é muito violenta, acabava sendo legitimada por esses outros espaços, né? Brincava em casa, cantava isso em casa. Eu vou cantar música, não sei se alguém aqui já ouviu essa música, né? Pode se manifestar aqui no chat, né? Mas a música era assim: plantei uma cebolinha no meu quintal, nasceu uma negrinha de avental. Dança, negrinha, não sei dançar. Pega no chicote que ela dança já. Olha quanta poesia. E aí poderia dizer que isso é coisa do passado, né, Maranhão? Mas isso nos anos 80, anos 90, isso era normal, né? Mas eu participei de um curso numa instituição renomada, com recurso, e que muita gente acessa, e que oferecia um curso que era para trabalhar com pessoas cadeirantes, né? Então o cara veio da Inglaterra para dar uma oficina aqui, um curso de manejo em cadeira de rodas, e ele ensinou técnica, centro de gravidade, como que você faz para girar a cadeira, né? Tecnicamente o cara era muito bom mesmo, assim, né? E no final ele trouxe um jogo. Por isso que eu tensiono esse jogo na perspectiva europeia, ele tem que ser tensionado, né? Então, tipo, como se no jogo coubesse tudo, né? E no jogo ele trouxe tipo um pega-pega, todo mundo sentado na cadeira de rodas, né? Aconteceu no ginásio. Então todo mundo de um lado da quadra, na lateral, e uma pessoa que era o pegador do outro lado. Esse pegador falava com os demais, né? Quem tem medo do Black Man? Aí as pessoas falavam, eu. E aí ele falava, e se o Black Man vier? Os outros falavam, eu fujo. E aí esses de cá tinha que atravessar pro outro lado da quadra sem ser pego, e esse tinha que na cadeira de roda tinha que tentar pegar as pessoas, né? Então a gente tem que estar muito atento assim, sabe? Porque através da brincadeira, que ela tem também essa função da liberdade, ela pode ser servido como um adestramento, assim. Então a gente tem que estar muito atento. Já tá encerrando e eu não cheguei nem na metade, mas eu vou compartilhar aqui novamente para eu otimizar esse pouco tempo que a gente tem e não perder essa apresentação que fiz. Mas como disse, aqui é só mais um encontro, né? Que no fim daqui, né? Ou será o começo de um novo meio ou um meio de novos começos, né? Nos encontraremos certamente. Peraí. Aqui trago alguns autores que traz definições e conceitos na perspectiva do jogo, né? Huizinga, que apresenta nesse lugar do não sério, exterior à vida habitual. Trago aqui Civita, que resgata essas relações com a natureza, né? Então, do Cabo de Guerra é uma dramatização simbólica entre as forças da natureza, a amarelinha que é presente no mundo todo, esse caminho, esse percurso da ritualidade do caminho entre o céu e a terra, né? E se vocês olharem as datas também, vai ver que os conceitos e os territórios, né? Huizinga holandês, Civita brasileiro, e o Temba, a Prista e o Edmundo são moçambicanos, né? Vou ler esse último conceito que eu mais me aproximo, assim, né? Que é do Prista, do Tembe e Edmundo, que traz que o conceito de jogo é pautado num fenômeno universal. No entanto, a sua universalidade é tão verdadeira quanto a especificidade que lhe é conferida pela sua prática concreta no meio próprio. A humanidade sempre jogou, e uma análise cuidadosa permite constatar que são muitas as funções do jogo, o que lhe atribui um estatuto privilegiado nos aspectos de preparação para a vida. O jogo possui múltiplas funções. Ele pode ser comunicação, interiorização de normas de convivência e diversificação dialética de tensões e distensões comportamentais. Pode ser usado para a libertação ou adestramento do corpo, né? Já chegando no nosso terceiro ponto, trago aqui Sangor, ele que é autor dessa frase, que não é somente uma frase solta, isso é um pensamento, é uma filosofia de vida, né? Eu jogo, eu brinco, eu danço, eu sinto o outro, então eu sou, que é uma perspectiva de viver o mundo, né? De se relacionar com o mundo, que se diferencia do penso, logo existo, né? Não estou trazendo aqui uma análise com um julgamento de valores, né? Como disse no início, o mundo é tão grande, tão complexo, que existem perspectivas diferentes de vida.
O problema é a hierarquização que se faz sobre elas, né? Então esse pensamento de Senghor ilustra a relação dos africanos e seus descendentes com o mundo, né? A relação entre o eu e o outro fora dos parâmetros somente da racialidade europeia. Brincar é muito sério, é pela brincadeira que chegamos nas profundezas dos seres, o brincar nos leva a lugares indizíveis. Vivenciar, experienciar a cultura negra para negros e não negros é uma forma de desalienação ou de pelo menos compreender o mundo como múltiplo e diverso. É abarcar um modo de vida singular, transcendente e fazer a viagem de volta às origens, ao berço da humanidade e se fortalecer, né? Senghor, ele foi presidente do Senegal por um bom tempo e ele também foi ideólogo junto com outros pensadores no movimento negritude da década de 30, década de 40, que positiva as tradições negras aí na diáspora. Trago essa imagem aqui, pena que a gente está nesse modo remoto, virtual, para essas trocas, e o tempo também é curto, né? Que eu poderia perguntar para vocês o que vocês veem, o que vocês imaginam. Tem até um pouco da semelhança do jogo Xizima, né, que o Giovanni trouxe, né, para a gente. Olha as sincronicidades, né? A gente nem combinou isso, mas a base dele é a mesma base do jogo que o Giovanni nos apresenta, né? Mas isso daqui nada mais é do que um cosmograma Bakongo. Esse cosmograma ele explica muito a vida para o povo Bakongo, né? Ele tem essa linha vertical e horizontal que divide entre o mundo dos visíveis, o mundo visível e o mundo invisível, né? Tem a calunga que separa esse mundo visível do mundo invisível, e ele trabalha nessa espiral, né? Entendendo o mundo nessa ciclicidade, né? Então também não foi por acaso que eu trouxe Nego Bispo no início, né? Uma ciclicidade que essa sociedade que a gente vive pouco se fala ou pouco se discute, né? Parece que a gente trabalha nessa perspectiva do começo, meio e fim, né? Então eu vou morrer mesmo, não tenho que me preocupar com a humanidade, não tenho que me preocupar com o meio ambiente, né? E quando se pensa em ciclo, o que a gente tem um pouquinho mais de referência é sobre o ciclo feminino, mas os homens também vivem ciclos, né? A natureza vive em ciclos, a humanidade vive ciclos, e é importante a gente compreender um pouco mais, né? Então, trago aqui esse cosmograma Bakongo, que tem ali na sua base o Musoni, que é a concepção, Kala, o nascimento, Tukula, o amadurecimento, Luvemba, que seria a morte, e esse movimento cíclico, né, que não finda. Nós somos continuidade, né? Precisamos entender que nós somos continuidade. Nós não nascemos do nada, né? Tem os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisa, os nossos tata, os nossos... não sei nem como denominar, né? Mas nós somos continuidade. E chegamos aqui ao último tópico, né? Que seria aprender a conduzir a própria vida, sobre a importância do jogo nesse campo da potência. Então, quando fala de brincando de antirracismo, é entender a brincadeira como algo muito sério e no campo da potencialidade, né? Então, trazer as brincadeiras, os brinquedos, né? Os jogos de matriz africana possui uma grande força motriz, assim, sabe, no combate de toda a violência sofrida pela população negra no Brasil. Falar de aprendizagem, né? Falar de educação, falar de aprender a conduzir a própria vida, não tem como não trazer aqui Paulo Freire, que é uma grande referência, né? Que ele nos sinaliza que precisamos ser capazes de reconhecer sempre, de fazer, de reconstruir, de não se entregar, de recusar, burocratizar-se mentalmente, de entender e viver a vida como um processo, como vir a ser. E trago também para essa roda, para ajudar a gente, né, nessa reflexão, nessa experimentação, Bell Hooks, um trecho da sua obra Ensinando a Transgredir, que ela diz: quando a educação é a prática da liberdade, os alunos não são os únicos chamados a partilhar, a confessar. A pedagogia engajada não busca simplesmente fortalecer e capacitar os alunos.
toda a sala de aula que for aplicado um modelo holístico de aprendizagem será também um local de crescimento para o professor, que será fortalecido e capacitado por esse processo. Esse fortalecimento não ocorrerá se nos recusarmos a nos abrir ao mesmo tempo que encorajamos os alunos a correr risco. Nas minhas aulas não quero que os alunos corram nenhum risco que eu mesmo não vou correr, né? Não quero que partilhem nada que eu mesmo não partilharia. Quando os professores levam narrativas de sua própria experiência para a discussão em sala de aula, elimina-se a possibilidade de atuarem como inquisidores oniscientes e silenciosos. É produtivo, muitas vezes, que os professores sejam os primeiros a correr o risco. Então, convoco aí todos e todas para que a gente possa correr o risco, entendendo e acolhendo as pessoas na sua inteireza, sendo acolhido na nossa inteireza. Às vezes a gente fala sobre o aluno, sobre a aluna, mas situações de violências que acontecem fora do ambiente escolar, para os colegas de trabalho, para as colegas de trabalho que são violentadas fora, também continuam sendo violentadas dentro. Se a gente tem esse compromisso ético, político e moral, numa perspectiva antirracista, numa perspectiva antimachista, numa perspectiva anti-LGBT-fóbica, né? Esse exercício ele precisa começar, inclusive, com os nossos pares, né? Com as nossas pares, de acolher e ser acolhido de corpo inteiro. Para fechar, trago 2 vídeos curtos também, assim, para a gente fechar essa roda. Um vídeo é um vídeo de Moçambique, de um jogo, é um material que eu tive a oportunidade de estar lá e recolher esse material com os autores. Não é um vídeo comercial, mas que diz muito sobre essa perspectiva do jogo africano na relação de ensinar a própria vida, né? Dos valores, dos códigos, que não são esses da música que eu cantei e desse polícia e ladrão, onde algumas pessoas, pelas suas características, desempenham alguns papéis. Então vou pedir licença aqui para compartilhar. Não, pelo tempo eu vou passar o segundo, viu? Porque a gente não vai ter... Os 2 vídeos são curtos, mas pelo tempo eu vou passar o segundo, que traz aqui um pouco da realidade do Brasil, e o outro eu, de repente, compartilho com vocês pela internet ou pelo pessoal da secretaria, da escola. É um vídeo curtinho, é o teaser de um filme que vale muito a pena assistir. Quando a gente fala, é um brincar, é um brinquedo, é uma brincadeira, parece que então não é nada sério, né? Mas ele é muito sério. Ele está chegando nesses lugares onde nenhuma outra coisa chega, a não ser pelo brincar. Uma profundeza de quem eu sou. As manifestações populares são ritualizações de uma palavra que é indizível. São mitos, narrativas, mas que a gente vive no corpo. Você começa a sentir que seu corpo, ele entra nessa brincadeira, mas ele começa a gostar. Na festa, é a celebração dessas partes próximas, com a ideia da comunidade, que floresce junto. A criança brinca e ela soma espiritualmente, porque ela tem uma força de espiritualidade. Respeito total por essa forma de abordagem da participação da criança. Porque o ensinamento, ele é vivo, é vida, é presente, é atual, é o extravaso.
é o colocar para fora o que você sente, é o poder oferecer o que você tem também. Eu sinto meu coração dizendo, siga essa cultura que é muito bonita e é educada. Viva a nossa brincadeira, Manqueirada! Bom, para fechar, deixo aqui o meu agradecimento, né, por fazer parte dessa grande roda virtual, que a gente possa ter essa experiência presencial e a gente sentir, viver ali a partir do corpo, né, entender esse corpo como lugar de memória, como lugar de história, né, que carrega ali história e memória, e a gente poder brincar e juntos assim a gente se conhecer cada vez mais, assim, né, fico à disposição para trocar com vocês. Pena que o tempo é curto, gostaria muito de ouvir também se o que eu disse faz sentido para vocês, mas teremos oportunidade de um meio ou um novo começo a gente se esbarrar novamente. E deixo aqui de antemão meu agradecimento a todas as pessoas envolvidas a esse encontro. Nós é que agradecemos, viu, Fabiano? Foi uma honra para nós participar, né? Agradecemos a sua disposição em fazer essa formação que levou a todos a muita reflexão sobre essa temática tão importante. Gostaria de agradecer também a todos os professores que estão participando das ATPCs hoje na escola, né? Hoje, os professores de Ciências Humanas, os professores de Linguagem, os professores da área de Ciências da Natureza e Matemática, POCs, PROATECs, professores de sala de leitura, os professores da Educação Especial, esse público imenso, né, que vai poder aproveitar essa formação tão importante para nós. Eu gostaria de deixar uma reflexão sobre toda a temática que foi tratada hoje aqui. O racismo, ele não é uma situação isolada, né, da estrutura social. Então, dessa forma, nós temos que promover uma educação crítica, né, para que os alunos, os professores, os gestores, como o Fabiano falou, tem que começar por nós, né, para que todos nós consigamos identificar que o racismo, ele, na estrutura da sociedade, né, ele não pode ser perpetuado. Nós precisamos desnaturalizar as ações racistas que acontecem no dia a dia. E para isso nós precisamos estudar, precisamos refletir bastante, né? E agradeço novamente, então, a sua disponibilidade de estar com a gente hoje. Agradeço também ao Proatec Giovanni, que já é nosso parceiro e tem colaborado conosco em várias ocasiões, e à equipe do Núcleo Pedagógico, que organizou toda essa live, a Aline, nossa analista sociocultural. Então, assim, a equipe toda do Núcleo se organizou para apresentar essa live durante essa semana, e espero que vocês tenham gostado da formação e, principalmente, pela relevância do tema. Obrigada, e quem sabe no ano que vem nós possamos, Fabiano, fazer uma roda, só que de forma presencial. Vamos tentar fazer, espero que a gente consiga, ok? Muito obrigada, e um bom dia para todos.